Lá na recepção, ninguém conseguia se entender com a empresária japonesa, uma bilionária, até que a faxineira negra ofereceu um café em japonês. Essa moça asiática está virando a recepção de ponta cabeça há mais de 40 minutos, gritou Patrícia Costa, gerente do luxuoso Hotel Imperial, fazendo gestos dramáticos enquanto 3 tradutores profissionais se entreolhavam, perdidos no desespero. A bilionária japonesa Isabella Yamazaki permanecia imóvel como uma estátua de mármore, com os olhos que mostravam uma mistura explosiva de frustração e desprezo. Seu assistente pessoal digitava freneticamente no celular, provavelmente cancelando reuniões multimilionárias que dependiam daquele encaixe. Na entrada do saguão, Camila Silva discretamente passava um pano no chão de mármore italiano, de olho em cada detalhe da cena constrangedora que se desenrolava há quase 1 hora. Aos 32 anos, ela tinha aprendido a passar despercebida durante seus 6 anos como faxineira naquele hotel 5 estrelas. Sr. Walter, chame outra pessoa. Essa situação está virando um escândalo internacional. Patrícia ordenou ao concierge, que já suava visivelmente. O terceiro tradutor, especialista em línguas asiáticas, balançou a cabeça em derrota. Ela não fala mandarim, coreano nem tailandês. Já tentei de tudo, mas ela nos ignora como se fôssemos invisíveis. Camila parou de esfregar o chão por alguns segundos, observando a empresária japonesa com uma expressão difícil de ler. Tinha algo nos olhos dela que indicava uma compreensão profunda, algo que ninguém mais ali parecia enxergar, como se ela fosse a única pessoa no ambiente que entendia de verdade o que estava acontecendo. Patrícia Costa andava de um lado para o outro, seus saltos caros ecoando agressivamente no chão que Camila acabara de limpar. Se não resolvermos isso nos próximos 15 minutos, vou ter que cancelar a reserva da suíte presidencial. Imagine o prejuízo financeiro para o hotel. A senhora Yamazaki é dona de uma das maiores redes de tecnologia do mundo, sussurrou o recepcionista júnior para o colega. Se ela sair daqui insatisfeita, nossa reputação internacional estará arruinada. A mulher japonesa finalmente falou, rápido na sua língua nativa, gesticulando com elegância controlada. Os tradutores se entreolharam, completamente perdidos, enquanto Patrícia Costa revirava os olhos com uma impaciência visível. Foi aí que Camila se endireitou devagar, largando o pano de limpeza perto do balde. Seus movimentos eram calculados e precisos, como de alguém que tomou uma decisão muito importante, depois de observar atentamente toda a situação humilhante. Por anos, ela havia testemunhado inúmeras cenas parecidas naquele ambiente elitista, sempre calada enquanto pessoas poderosas maltratavam funcionários menos afortunados. Mas, dessa vez, algo diferente brilhava em seu olhar decidido. O que ninguém naquele saguão luxuoso podia imaginar era que Camila Silva guardava um segredo tão grande que poderia transformar aquela crise diplomática em algo totalmente inesperado, e que sua intervenção desencadearia uma sequência de eventos que mudaria para sempre a dinâmica de poder daquele hotel. Minha paciência está no limite. Patrícia Costa bateu o punho no balcão de mármore, fazendo todos os funcionários se encolherem. Essa mulher asiática está transformando meu hotel numa piada internacional. Isabella Yamazaki se mantinha digna e calma, mas Camila percebeu que ela apertava os punhos de leve a cada palavra desrespeitosa. A empresária claramente entendia muito mais inglês do que demonstrava. Sua expressão revelava não apenas frustração linguística, mas uma profunda indignação pela forma rude como estava sendo tratada. Senhorita Costa, o recepcionista júnior, interveio nervosamente. Talvez devêssemos tentar algo mais. Mais o quê? Patrícia girou nos calcanhares, com os olhos faiscando de raiva. Já perdi 2 horas do meu dia nessa situação ridícula. Se ela não consegue se comunicar em inglês, não deveria estar hospedada num hotel americano de primeira classe. Camila sentiu aquele ardor conhecido no peito, a mesma sensação que experimentava toda vez que testemunhava esse tipo de arrogância disfarçada de profissionalismo. Suas mãos apertaram o cabo da vassoura, lembrando-se de inúmeras situações semelhantes em que fora tratada como um móvel por hóspedes ricos. A gerente continuou seu discurso acalorado, agora gesticulando dramaticamente para a pequena multidão de curiosos que se formava no saguão. Olhem para isso. Uma das suítes
suítes mais caras do hotel, ocupada por alguém que nem consegue pedir uma toalha extra. Patrícia, por favor, baixe o tom de voz, sussurrou o concierge, envergonhado com a cena pública que se desenrolava. Mas Patrícia Costa estava completamente fora de controle, alimentada pela arrogância de quem nunca havia enfrentado consequências reais por seu comportamento. Não, chega de politicamente correto. Esta é uma empresa americana, e se as pessoas querem nossos serviços premium, elas deveriam pelo menos falar nossa língua. Foi nesse momento que Camila teve um flashback vívido de sua própria experiência há alguns anos. Ela havia sido demitida injustamente do emprego anterior, numa empresa de limpeza, por defender uma colega latina que estava sendo humilhada por não falar inglês perfeitamente. A ironia amarga era que Camila falava 5 idiomas fluentemente, uma habilidade que adquirira durante seus anos como intérprete voluntária para organizações humanitárias, um passado que ela havia escondido de propósito para conseguir aquele emprego de nível básico quando estava desesperada. Talvez devêssemos chamar a segurança, sugeriu Patrícia com uma malícia calculada, olhando para Isabela Yamazaki como se fosse uma invasora indesejada. Se ela não consegue se comunicar direito, claramente não pertence a este estabelecimento. A ameaça velada ecoou pelo saguão, causando murmúrios desconfortáveis entre os observadores. Isabela Yamazaki ergueu o queixo levemente, sua postura revelando uma dignidade inabalável que contrastava brutalmente com a vulgaridade da situação. Camila observava com indignação crescente, lembrando-se de como aprendeu japonês durante 2 anos de trabalho voluntário num centro comunitário que atendia imigrantes asiáticos. Ela havia dedicado noites inteiras a estudar não apenas a língua, mas também as sutilezas culturais, motivada por uma paixão genuína em ajudar pessoas que enfrentavam barreiras semelhantes às que ela conhecia tão bem. Sabe o que mais me irrita? Patrícia continuou sua performance tóxica, agora claramente se exibindo para os hóspedes que observavam. É essa ideia de que a gente tem que se adaptar a eles, quando na verdade eles deveriam se esforçar para se encaixar na nossa cultura. O assistente de Isabela Yamazaki finalmente perdeu a paciência de vez e começou a falar rapidamente em japonês para sua chefe, gesticulando em direção à saída. Era óbvio que eles estavam considerando cancelar a reserva e encontrar outro hotel, o que representaria um prejuízo financeiro enorme e um escândalo internacional para o Hotel Imperial. Camila sentiu algo mudando dentro dela. Não era mais só indignação passiva, mas uma determinação crescente que ela havia aprendido a cultivar ao longo de anos, enfrentando preconceitos em diversos ambientes. Seus olhos encontraram os de Isabela Yamazaki brevemente, e por um momento quase imperceptível, as duas mulheres compartilharam uma compreensão silenciosa do que realmente estava acontecendo naquele saguão. A empresária japonesa sussurrou algo para o assistente, que imediatamente começou a digitar no celular, provavelmente cancelando não só a reserva do hotel, mas também os contratos milionários que sua empresa negociava com parceiros americanos na cidade. Patrícia Costa, completamente alheia às consequências financeiras de sua ignorância, continuava sua demonstração de intolerância, sem saber que cada palavra arrogante estava sendo mentalmente catalogada por Camila, uma mulher que havia aprendido que, às vezes, a verdadeira força se manifesta no exato momento em que os outros esperam nossa submissão. Enquanto a tensão no saguão chegava ao limite e Patrícia Costa se preparava para sua próxima humilhação pública, algo extraordinário começou a brilhar nos olhos de Camila Silva. Não era resignação ou medo, mas aquele tipo de determinação silenciosa que nasce quando alguém finalmente decide que chegou a hora de transformar anos de injustiça em uma lição que ninguém jamais esqueceria. Camila Silva havia tomado sua decisão. Ela deixou o pano de limpeza na carroça e caminhou com passos firmes em direção ao grupo que cercava Isabela Yamazaki. Seus movimentos eram calculados, como de alguém que havia ensaiado aquele momento em sua mente por anos. Com licença, ela disse baixinho, dirigindo-se diretamente à empresária japonesa. Sua voz era suave, mas tinha algo no tom que fez várias cabeças virarem. Patrícia Costa girou nos calcanhares com os olhos faiscando de total indignação. Com licença, você está interrompendo uma situação crítica de atendimento ao cliente. Volte para suas tarefas imediatamente. Mas
Camila não tirou os olhos de Isabela Yamazaki. Em japonês perfeito, com um sotaque de Kyoto que revelava anos de estudo profundo da cultura, ela disse baixinho: Yamazaki-san, gomen nasai, kono hoteru wa anata ni fusawashi kunai desu. Senhora Yamazaki, me desculpe. Este hotel não é digno da senhora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela Yamazaki piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Sua expressão mudou completamente, de frustração para alívio genuíno, depois para uma profunda curiosidade, enquanto observava aquela mulher negra falar sua língua com uma perfeição que poucos estrangeiros conseguiam dominar. Anata wa nihongo ga jozu desu ka? Perguntou Isabela, sua voz revelando seu total espanto. Ela queria saber como Camila falava japonês tão fluentemente. Hai sukoshi dekimasu, respondeu Camila modestamente, dizendo que falava um pouco, embora fosse óbvio que sua proficiência ia muito além do básico. Patrícia Costa estava completamente paralisada, a boca aberta em choque total. Os tradutores profissionais se entreolharam, envergonhados, percebendo que uma simples faxineira havia conseguido em segundos o que eles falharam em horas. Isso é impossível. Patrícia finalmente recuperou a voz, mas agora havia uma nota de pânico nela. Você não pode... Como uma faxineira pode? Isabela Yamazaki interrompeu Patrícia com um elegante aceno de mão, dirigindo-se novamente a Camila em japonês. Doku de Nihongo o Narata no Desuka? Onde você aprendeu japonês? Camila sorriu discretamente. A empresária estava perguntando onde ela havia aprendido japonês, elogiando sua pronúncia como muito bonita. Kyoto no Daigaku de Benkyo Shimashita, Nihon Bunka ga Daisuki desu. Estudei numa universidade em Kyoto e amo a cultura japonesa. Sua resposta fez os olhos de Isabela se iluminarem. Era claro que Camila não só falava a língua, mas também entendia profundamente as nuances culturais. Patrícia Costa estava tendo o que só poderia ser descrito como um colapso nervoso ao vivo. Isso não pode estar acontecendo. Você é uma faxineira. Nem deveria estar conversando com os hóspedes. Foi nesse momento que André Santos, o concierge sênior e único outro funcionário negro em posição de liderança no hotel, aproximou-se discretamente. Ele havia observado toda a cena, e seus olhos revelavam uma mistura de admiração e genuína preocupação por Camila. Senhorita Costa, André interveio diplomaticamente. Talvez devêssemos deixar a situação se resolver naturalmente. Nossa hóspede parece finalmente estar recebendo a devida atenção. Atenção de uma faxineira? Patrícia estava perdendo completamente a compostura profissional. André, você está vendo isso? Essa pessoa está criando um escândalo internacional. Isabela Yamazaki, que havia entendido cada palavra em inglês, olhou para Patrícia com uma expressão fria que fez o ar ao redor parecer mais gelado. Em inglês claro e preciso, com apenas um leve sotaque, ela disse: "A única pessoa criando um escândalo aqui é você, senhora." O choque foi instantâneo e devastador. Patrícia Costa cambaleou como se tivesse levado um soco físico. Você fala inglês o tempo todo?" "Fluente", Isabela confirmou, a voz carregada de desdém controlado. "E entendi perfeitamente cada insulto racista e xenófobo que saiu da sua boca nas últimas 2 horas." A ficha começou a cair por todo o saguão como ondas de choque. Hóspedes que haviam testemunhado a humilhação pública começaram a sussurrar entre si, suas expressões mudando gradualmente de constrangimento para indignação com o comportamento de Patrícia. André Santos deu um passo à frente, posicionando-se discretamente ao lado de Camila. "Senhorita Silva", ele disse formalmente, usando o sobrenome dela pela primeira vez em anos. "Agradeço sua ajuda nesta situação delicada." Camila assentiu respeitosamente, mas havia algo novo em seus olhos. Não mais a resignação de alguém acostumado a ser invisível, mas a determinação silenciosa de alguém que finalmente decidiu que era hora de ser vista por quem ela realmente era. "Senhora Yamazaki", Camila continuou em japonês, "se me permite, gostaria de esclarecer alguns mal-entendidos sobre sua reserva. Acredito que podemos resolver tudo rapidamente." Isabela assentiu com genuína gratidão, mas também com uma curiosidade crescente sobre aquela mulher extraordinária que havia emergido das sombras justamente quando mais precisava. Patrícia Costa, percebendo que havia
havia perdido completamente o controle da situação, tentou desesperadamente retomar sua autoridade. Camila Silva, você está oficialmente suspensa. Deixe suas funções imediatamente. A ameaça ecoou pelo saguão, mas dessa vez não surtiu o efeito desejado. Camila olhou diretamente para Patrícia, e todos os presentes puderam ver algo mudando em tempo real. Não era medo ou submissão, mas aquele tipo de poder tranquilo que nasce quando alguém finalmente decide parar de esconder quem realmente é. Entendo perfeitamente, senhorita Costa. Camila respondeu com uma calma que beirava o sobrenatural. Mas antes de sair, gostaria de garantir que nossa hóspede seja tratada com o respeito que merece. O que Patrícia Costa não podia ver, cega por sua arrogância e preconceito, era que cada palavra desrespeitosa, cada gesto discriminatório havia sido cuidadosamente observado, não só por Camila, mas por Isabela Yamazaki, uma mulher cuja influência internacional poderia transformar aquele hotel próspero em história antiga com um único telefonema. Enquanto a tensão no saguão chegava a um ponto crítico e Patrícia Costa se preparava para escalar ainda mais sua campanha de humilhação, algo extraordinário começou a se formar no ar. Não era apenas uma funcionária se levantando por uma hóspede, mas o início de uma transformação que revelaria a verdadeira natureza de cada pessoa presente naquele momento decisivo, provando que às vezes a pessoa mais poderosa na sala é aquela que todos escolheram ignorar. O saguão do Hotel Imperial havia se transformado em um teatro, onde Patrícia Costa estava prestes a descobrir que havia escolhido os oponentes errados para sua exibição de preconceito e arrogância. Isabela Yamazaki pegou seu celular elegantemente, ativando o gravador que funcionava discretamente durante toda a humilhação pública. Senhorita Costa, ela disse com uma voz gélida, gostaria de esclarecer algumas coisas sobre minha identidade antes que esta conversa termine. Patrícia estava visivelmente em pânico, o rosto alternando entre vermelho de raiva e branco de terror crescente. Eu não entendo o que está acontecendo aqui. Essa situação está completamente fora de controle. Meu nome completo é Isabela Yamazaki, CEO da Yamazaki Tech Global. A empresária continuou, sua voz ecoando pelo saguão agora completamente em silêncio. Nossa empresa tem contratos de hospedagem corporativa no valor de 12 milhões anuais com redes de hotéis americanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André Santos, o concierge sênior, fechou os olhos momentaneamente, percebendo a magnitude da catástrofe que Patrícia havia criado. Os outros funcionários se entreolharam com expressões de horror crescente. Além disso, Isabela continuou implacável. Sou membro do Conselho Internacional de Turismo que certifica estabelecimentos para hóspedes executivos asiáticos. Uma recomendação negativa minha poderia resultar no cancelamento de contratos de dezenas de milhões de dólares anuais. Patrícia Costa começou a tremer visivelmente, finalmente percebendo que não estava lidando com uma turista comum, mas com alguém que tinha poder suficiente para destruir completamente a reputação do hotel com uma única decisão. Mas o mais importante, Isabela elevou um pouco a voz, garantindo que todos no saguão pudessem ouvir claramente, é que nas últimas 2 horas eu gravei cada palavra preconceituosa, cada gesto discriminatório e cada demonstração de xenofobia que saiu da sua boca. Isso não pode ser legal! Patrícia gaguejou desesperadamente. Você não pode gravar conversas sem consentimento. André Santos deu um passo à frente, sua voz profissional mais firme. Na verdade, senhorita Costa, em áreas públicas como o lobby do hotel, não há expectativa legal de privacidade. Todas as nossas câmeras de segurança também gravaram o incidente completo. A ficha caiu para Patrícia como um tsunami devastador. Não apenas suas palavras haviam sido gravadas, mas também haviam sido filmadas pelo próprio sistema de segurança do hotel, criando provas irrefutáveis de sua conduta discriminatória. Isabela Yamazaki tocou na tela do seu celular com movimentos precisos. Já enviei cópias desta gravação aos conselhos de turismo de 4 países, à direção nacional desta rede de hotéis e à minha equipe de relações públicas em Tóquio. Não! Patrícia praticamente gritou, perdendo completamente a composure profissional. Você não pode destruir minha carreira por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Camila Silva finalmente falou, sua voz carregada com uma autoridade que ninguém no hotel havia ouvido antes. Senhorita Costa, trabalhei neste hotel por 6 anos e testemunhei inúmeras situações semelhantes. A diferença é que hoje sua vítima teve o poder de se defender. Isabela assentiu respeitosamente para Camila antes de continuar seu contra-ataque
ataque devastador. Senhorita Silva, gostaria que soubesse que tomei a liberdade de pesquisar seu histórico profissional enquanto observava a situação se desenrolar. Patrícia Costa parecia estar tendo um colapso nervoso completo, percebendo que havia perdido totalmente o controle da situação e que cada segundo que passava apenas piorava sua posição. Descobri que você tem diploma em linguística com especialização em culturas asiáticas, trabalhou como intérprete voluntária para organizações humanitárias e é fluente em 5 idiomas. Isabela continuou, dirigindo-se a Camila com respeito genuíno. Você é exatamente o tipo de profissional que minha empresa está procurando para expandir nossas operações americanas. O choque nos rostos de todos os funcionários presentes foi instantâneo. Por anos, Camila havia sido tratada como mão de obra descartável, quando na verdade possuía qualificações que a maioria dos gerentes de hotel só podia sonhar em ter. André Santos olhou para Patrícia com uma expressão que misturava incredulidade e profunda decepção profissional. Senhorita Costa, você não só humilhou uma de nossas hóspedes mais importantes, mas também desperdiçou um talento excepcional que estava bem debaixo do nosso nariz. Patrícia estava agora completamente desesperada, tentando encontrar alguma forma de salvar sua carreira arruinada. Eu posso explicar, foi um momento de estresse. Eu não quis dizer, você quis dizer exatamente o que disse. Isabela a interrompeu friamente. E graças à tecnologia moderna, suas verdadeiras opiniões sobre pessoas que você considera diferentes estão agora documentadas permanentemente. O telefone de Patrícia começou a tocar insistentemente. Era claramente seu supervisor, provavelmente já ciente da catástrofe internacional que ela havia criado. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu atender a chamada. Alô? Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Sim, senhor Pacheco, eu posso explicar. Não, senhor. Eu não sabia que ela era... Enquanto Patrícia tentava desesperadamente se justificar ao telefone, Isabela se virou para Camila com uma proposta que mudaria completamente sua vida. Senhorita Silva, gostaria de lhe oferecer uma posição como coordenadora de relações interculturais em nossa filial americana. O salário inicial seria de $90.000 por ano, mais benefícios completos. O silêncio no saguão foi absoluto. Camila havia passado de faxineira invisível a executiva internacional em questão de horas. Tudo porque ela teve a coragem de fazer a coisa certa no momento certo. Patrícia Costa desligou o telefone, o rosto completamente pálido. Eu fui demitida, ela anunciou para o lobby vazio, a voz embargada. Demitida por justa causa. Nunca mais poderei trabalhar na indústria hoteleira. A justiça havia sido servida de forma completa e devastadora. Patrícia havia perdido não apenas o emprego, mas também sua reputação profissional, suas referências e qualquer possibilidade de continuar sua carreira na área escolhida. Enquanto isso, Camila estava finalmente sendo reconhecida pelo talento excepcional que sempre possuíra. Enquanto Patrícia Costa reunia seus pertences sob os olhares de desprezo dos mesmos colegas que um dia a admiraram, uma única pergunta pairava no ar tenso daquele saguão transformado. Era possível que um único ato de coragem e dignidade pudesse reescrever completamente as regras de poder e respeito que governavam aquele ambiente por décadas, provando que às vezes a verdadeira revolução começa com alguém que simplesmente se recusa a permanecer invisível quando testemunha uma injustiça. 6 meses depois, Camila Silva sentava em seu escritório no andar executivo da Yamazaki Tech Global, observando pelas janelas panorâmicas a vista espetacular da cidade que ela um dia conhecera apenas da perspectiva de alguém limpando banheiros e corredores. Sua transformação havia sido completa e inspiradora. Como coordenadora de relações interculturais, ela já havia implementado programas de diversidade em 12 empresas parceiras, construído pontes comerciais entre comunidades antes marginalizadas e o mundo corporativo e desenvolvido protocolos de treinamento cultural que se tornaram um modelo nacional. Camila, a reunião com os executivos japoneses está confirmada para as 15 horas, anunciou seu assistente, André Santos, que havia deixado o Hotel Imperial para trabalhar como braço direito na nova empresa. A parceria entre eles havia se mostrado extraordinária. 2 pessoas que entendiam profundamente o valor de reconhecer talentos escondidos. Perfeito, André. E como está a nossa nova estagiária? Camila perguntou.
referindo-se a uma jovem latina que ela havia descoberto trabalhando como camareira em outro hotel, falando 4 idiomas fluentemente, mas sendo completamente ignorada pela gerência. Ela está prosperando além de todas as expectativas. André sorriu. Assim como você previu que ela faria. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, Patrícia Costa sentava em um apartamento pequeno e modesto, folheando jornais em busca de qualquer oportunidade de emprego. Sua demissão do Hotel Imperial havia se tornado um escândalo nacional depois que Isabela Yamazaki divulgou as gravações de sua conduta discriminatória. A reputação de Patrícia havia sido completamente destruída. Nenhum hotel de prestígio sequer considerava seu currículo. Sua família havia se afastado após a exposição pública de seus preconceitos, e ela havia perdido não apenas a carreira, mas também sua identidade social e financeira. As redes sociais continuavam a lembrá-la regularmente de seus comentários xenófobos, transformando-a em um símbolo nacional de como o preconceito e a arrogância podem destruir uma vida em questão de horas. Cada tentativa de reconstruir sua imagem profissional era atrapalhada pelo vídeo viral que documentava sua completa humilhação. Enquanto isso, o Hotel Imperial havia passado por uma revolução cultural completa. A nova gestão, ciente do escândalo internacional que quase destruíra a reputação do hotel, implementou programas rigorosos de diversidade e inclusão, treinamento obrigatório de sensibilidade cultural e políticas de promoção baseadas apenas no mérito e competência. Isabela Yamazaki havia se tornado não apenas uma hóspede regular, mas também uma investidora minoritária no hotel, garantindo que as mudanças fossem permanentes e significativas. Sua influência havia transformado o Hotel Imperial em um modelo nacional de hospitalidade inclusiva e respeitosa. Sabe o que mais me orgulha em toda essa história? Isabela comentou durante o almoço com Camila em seu restaurante japonês favorito. Não foi apenas ajudar você a encontrar seu verdadeiro lugar no mundo, mas provar que, quando reconhecemos e valorizamos a verdadeira diversidade, todos ganham. Camila assentiu, lembrando-se daquele momento decisivo no saguão do hotel, quando ela decidiu que não permaneceria mais invisível diante da injustiça. Por anos, acreditei que minha educação e minhas habilidades não valiam nada, porque as pessoas ao meu redor se recusavam a vê-las. Descobri que o problema nunca foi comigo. E Patrícia Costa? Isabela perguntou com genuína curiosidade, sem malícia. Ouvi dizer que ela está trabalhando como balconista em uma loja de departamentos. Camila respondeu sem satisfação cruel. Eu sinceramente espero que ela tenha aprendido algo valioso sobre respeito e humildade. A verdadeira justiça não é sobre destruir pessoas, mas sobre criar oportunidades para todos crescerem. Naquela tarde, enquanto Camila liderava uma videoconferência com executivos de 5 países diferentes, traduzindo e mediando negociações multimilionárias com a mesma facilidade com que um dia limpou pisos de mármore, ela refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia trazido até ali. Sua história havia se tornado uma inspiração para milhares de pessoas através das redes sociais, documentários e palestras motivacionais. Não como um conto de vingança cruel, mas como a prova de que o verdadeiro poder está em reconhecer nosso próprio valor, independentemente da opinião dos outros. A lição mais poderosa que Camila havia aprendido e que agora compartilhava com públicos ao redor do mundo era que a melhor resposta ao preconceito não é o ódio ou a amargura, mas a excelência inquestionável que força até os mais céticos a reconhecer a verdade. Patrícia Costa tentou humilhá-la, diminuí-la e torná-la invisível, mas ela acabou criando as exatas circunstâncias que permitiram a Camila brilhar com uma intensidade que ela nunca teria descoberto em condições normais. Às vezes, nossos maiores inimigos fazem o favor, sem saber, de nos mostrar nossa verdadeira força. Hoje, enquanto Camila Silva lidera uma das divisões mais bem-sucedidas de uma empresa internacional, Patrícia Costa vive com as consequências duradouras de confundir status social temporário com valor humano real, provando que, no final, a verdadeira vitória não está em destruir aqueles que nos prejudicam, mas em construir algo tão extraordinário que torna irrelevante qualquer tentativa de diminuir nossa grandeza.